Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, telespectadores da TV Assembleia e todos que acompanham esta sessão, em 2010, eu exercia mandato de deputado estadual e, naquele momento, após uma longa batalha no plenário da Assembleia Legislativa, o governo do Estado tentou convencer os deputados estaduais de que era necessário introduzir uma alteração na Lei das Organizações Sociais, que é a Lei 846 de 2008, para permitir a chamada dupla porta, mecanismo por meio do qual nós teríamos o ingresso de recursos de entidades privadas e, em função disso, uma contrapartida na prestação de assistência, seja propiciando a estas pessoas instalações diferenciadas, inclusive no que diz respeito ao fluxo de acesso dos pacientes ao serviço do Sistema Único de Saúde. Mais do que isso, defenderam, na ocasião, a possibilidade de que 25% dos leitos da rede pública estadual ficassem reservados para atendimento de pacientes particulares ou vinculados aos planos privados de saúde. À época, usando de argumentos de ocasião, como sempre acontece, diziam que se não aprovássemos na Assembleia Legislativa a chamada dupla porta, a vinculação de 25% da capacidade instalada para os planos privados de saúde, não teríamos um ingresso adicional de recursos privados para viabilizar financeiramente o sistema público de saúde em São Paulo e que, em última instância, a população do Estado seria penalizada. Após inúmeras batalhas jurídicas vencidas pelo Ministério Público Estadual, acionado que foi por entidades da sociedade civil, por sindicatos, por associações de moradores, o que é que nós vimos? O governo do Estado foi derrotado no Poder Judiciário em relação à proposta dos 25% e da dupla porta, e agora é obrigado a encaminhar um projeto de lei complementar, número 62 de 2013, à Assembleia Legislativa, para recuar de uma ação que jamais deveria ter adotada, qual seja a de vincular 25% da capacidade instalada para a iniciativa privada e de criar uma falsa expectativa de que esta medida permitiria salvar financeiramente o Sistema Único de Saúde. Mais de 3 anos depois, o que é que nós observamos? 100% dos recursos utilizados pelas organizações sociais são provenientes do fundo público. Em momento algum, as organizações sociais conseguiram captar recursos no mercado privado. Vivem essencialmente e fundamentalmente de verbas públicas, em que, pese isso, não fazem licitação, não fazem concurso público, não tem transparência, não há qualquer razão que justifique o montante crescente de recursos que o poder público estadual passa a estas organizações sociais, na medida em que o próprio Tribunal de Contas do Estado, fazendo uma análise comparativa dos serviços prestados por hospitais estaduais sob gestão pública direta ou indireta, quando comparados a essas entidades, organizações sociais privadas, qualificadas pelo poder público, o que é que se observou? Os hospitais sob gestão das organizações sociais custam mais caro e produzem menos. E não há nenhuma transparência em relação ao que ganham os dirigentes desses hospitais nas organizações sociais. Fala-se, inclusive, que nós temos hoje dirigentes de hospitais recebendo 40, 45 mil reais por mês, enquanto os deputados que aqui estão recebem 14, 15 mil reais por mês de seus proventos, enquanto aqueles que estão à frente desses hospitais, não na administração pública direta, mas gerenciado pelas organizações sociais, estão recebendo mais de 40 mil, até 45 mil reais por mês. Acho que esta Assembleia Legislativa, que frequentemente é pressionada pelo governo para aprovar projetos no apagar das luzes, e quero aqui lembrar
que o projeto que foi aprovado em 2010, sem o nosso voto, foi aprovado no dia 27 de dezembro. 27 de dezembro, a Assembleia Legislativa de São Paulo, faltando 4 dias para o término do ano, estava votando um projeto de privatização de 25% dos leitos dos hospitais públicos estaduais, estava votando o projeto que permitia uma proposta inaceitável, vergonhosa, de permitir tratamento diferenciado para pacientes públicos quando comparados àqueles vinculados a planos privados de saúde. E agora, o governo do Estado se vê na obrigação de recuar naquilo que nos forçou a votar, formando uma maioria a partir de argumentos falsos, frágeis, e já naquele momento, o que é que nós dizíamos? Que estava havendo uma expansão importante da oferta de planos privados de saúde em vista de um crescimento de setores médios da sociedade em função dos planos econômicos assumidos nas duas gestões do ex-presidente Lula, e esses planos privados de saúde estavam vendendo uma falsa promessa de atendimento à população sem que tivessem expandido a capacidade instalada para atender essas pessoas. E hoje está mais do que comprovado, o SUS continua necessitando de recursos públicos, sobretudo de vinculação de receitas da esfera federal e de maior participação dos governos de Estado no seu financiamento, mas não é a vinculação de 25% dos leitos para iniciativa privada, nem instituir a dupla porta que propiciará isso. Nós precisamos defender o que está na Constituição brasileira, na Constituição estadual e defender, em última instância, a saúde pública de qualidade. Para disfarçar esta derrota no Judiciário, o governo do Estado, aproveitando uma maioria circunstancial que tem hoje na Assembleia Legislativa de São Paulo, e preocupado com a possibilidade do resultado das eleições de 2014, promover uma mudança significativa na composição deste parlamento, inclusive de quem estará à frente do Executivo Estadual a partir de 2015, tenta aproveitar esta maioria circunstancial para fazer com que as organizações sociais sejam também utilizadas como modelo de gestão terceirizada, privatizada, na Fundação Casa, nas unidades de conservação ambiental e também no Investe São Paulo. Vejam que, mais uma vez, no apagar das luzes, ao final de um governo, ao final de um exercício de um ano legislativo, se pretende impingir uma derrota não à oposição, mas à população paulista, que será, em última instância, penalizada pela decisão que aqui se pretende tomar. Então, a bancada do Partido dos Trabalhadores e os partidos que são oposição, ainda que minoritária, na Assembleia Legislativa de São Paulo, e é em nome desta liderança da minoria que aqui falo, não aceitam que se coloque em votação o projeto de lei complementar número 62, como se fosse uma solução para os problemas da gestão pública no Estado de São Paulo. Já não foi para o Sistema Único de Saúde, tem levado ao encarecimento progressivo da política de saúde em São Paulo, não há controle efetivo sobre as verbas destinadas ao sistema de saúde sob gestão das organizações sociais e, não contente com isso, o governo do Estado, sob a gestão de Geraldo Alckmin, pretende levar isso para a Fundação Casa, para a área do meio ambiente e para a área de desenvolvimento e do Investe São Paulo. É preciso que o Tribunal de Contas do Estado não apenas analise a sua omissão em relação aos seus pares, no que diz respeito às denúncias da Siemens, da Alstom, envolvendo inclusive conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, mas deve o Tribunal de Contas do Estado, como órgão assessor da Assembleia Legislativa de São Paulo, nos informar como o dinheiro está sendo utilizado nessas organizações sociais. Se é verdade que diretores de hospitais, sob gestão de organizações sociais, estão recebendo hoje R$45 mil por mês, enquanto um deputado estadual ganha R$14 mil, e enquanto trabalhadores da administração direta
da Secretaria de Estado da Saúde são obrigados a vir aqui todo mês para reivindicar pelo menos uma recuperação do valor dos seus salários ou, inclusive, do Vale Alimentação a que tem direito. Senhor presidente, por esta razão, nós estamos aqui na tribuna dizendo que os partidos de oposição votaremos contra o projeto de lei complementar número 62, porque ele não atende aos interesses da população paulista.